Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, vamos começar juntos essa nova semana meditando nas Escrituras, hoje com um texto tão lindo de Isaías, capítulo 54, em que o profeta Isaías declara que nenhuma arma preparada contra nós prosperará, e toda língua que vier para nos acusar, toda língua que se levantar contra nós, nós refutaremos, nós condenaremos. Isso é uma herança do Senhor e uma defesa que vem do próprio Deus para conosco. Nós vamos meditar hoje com a leitura de Isaías capítulo 54, vendo a promessa da glória de Deus para Sião, para o seu povo, e o Senhor conclui esse capítulo, essa mensagem, mostrando que assim como foi Ele quem criou o ferreiro, que faz as armas, assim como foi Ele que criou também o destruidor, é Ele também aquele que nos defende, que nos protege, que guarda a nossa família. E esse texto traz uma mensagem da fidelidade de Deus, inclusive usando a ilustração de um casamento e dos filhos. E por isso eu e a Rafa gostaríamos de orar especificamente por casamentos, por fidelidade, por restauração de relacionamentos. Então, ao final dessa leitura de Isaías 54, hoje nós queremos orar especificamente pelos nossos casamentos e que haja fidelidade nos nossos relacionamentos, restauração de relacionamentos que estão abalados, uma restauração que dure para sempre, como o Senhor promete a Israel nesse texto de Isaías 54. Amém. Então vamos orar então, pedindo ao Senhor para nos abençoar nesse tempo aqui, que é um tempo breve, 10, 15 minutos que nós estamos aqui juntos, mas que nós sabemos que é tão especial e nós aprendemos tantos uns com os outros. Então, convido você a orar conosco. Pai, obrigado por esse novo dia. Obrigado, Pai, que a cada nova manhã as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Então, fale conosco. Nós queremos aprender, Pai, mais com o Senhor, mais do Senhor, e a cada dia crescer nesse relacionamento, Pai, que o Senhor tem para nós contigo. Então fala conosco, nós colocamos nossos corações, Pai, diante de Ti, concentrados para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe conosco então o texto de Isaías, capítulo 54, que diz assim: Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Nós vemos, assim como ontem nós refletimos sobre a salvação do Senhor, trazendo cura, trazendo libertação e a promessa de uma salvação eterna, com paz e prosperidade duradouros, nós também somos chamados em todos esses textos em que temos meditado do profeta Isaías, a exercermos a nossa influência e usarmos os recursos que Deus tem nos dado para abençoar outros ao nosso redor e para glorificar a Deus. Como nesse texto fala do estender as estacas, alargar ao espaço da sua tenda para oferecer esse espaço, essa salvação também a outras pessoas. Verso 4. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que casou nova apenas para ser rejeitada, diz Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé
nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Que linda promessa! Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha, e todo aquele que a atacar se renderá a você. E conclui dizendo, a partir do verso 16: Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forge uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prosperará ou prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Que lindo esse texto tão breve em que o Senhor começa mostrando a sua glória, a sua salvação para Sião, representando aqui o povo de Deus, aqueles que nele confiam, e mostrando que mesmo em dias de calamidade, que menciona por 2 vezes tempestades, como nós estamos ouvindo nesses últimos dias, tão forte que atingiram o Rio Grande do Sul, aqui mostra que mesmo no momento da tempestade, da dificuldade, do desastre em uma cidade, o Senhor mostrará a sua fidelidade. E mostra também como nos dias de Noé, que o Senhor mandou aquele dilúvio que cobriu toda a terra, e o Senhor diz que assim como ele jurou que nunca mais acontecerá um juízo, um dilúvio como aquele, em que as águas iriam cobrir completamente a terra, o Senhor jura também a sua fidelidade a Israel como seu povo e a todos aqueles em que nele confiam, dizendo que essa é uma aliança eterna. Não importa quantos anos ou séculos se passaram, essa é uma palavra do Senhor, nos prometendo a proteção dele, a guarda. E de forma muito linda, eu vou reler o último verso, Isaías 54:17. Receba essa palavra profética sobre a sua família, quando a palavra do Senhor diz que nenhuma arma forjada prevalecerá contra você, e você refutará toda língua que a acusar. Muitas vezes nas Escrituras, armas são comparadas com as palavras, porque o que pode destruir, o que pode atacar mais uma pessoa do que palavras caluniadoras, palavras de mentira ou palavras de acusação. Na palavra de Deus, flechas e até mesmo espadas são comparadas com o uso de palavras. Então o Senhor está dizendo que não importa qual palavra vier contra você, não importa qual arma vier com você, se você estiver colocando a sua confiança no Senhor e fizer do Senhor o seu lugar de refúgio, Ele é aquele que nos garante a proteção. Nos lembra do Salmo 91, em que o Senhor diz que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos nós vamos olhar e ver a salvação e o livramento do Senhor. Somente com os nossos olhos nós vamos olhar e ver o julgamento dos ímpios, daqueles que intentam contra o propósito de Deus, contra as nossas vidas. Então nós queremos orar pelas nossas famílias, especificamente como o Senhor usa nesse texto profético a ilustração de um marido e de uma esposa e da fidelidade nesse relacionamento. Nós queremos orar por casamento. Se você está atravessando um momento difícil no seu casamento, a Rafa vai estar orando agora, eu vou orar em concordância, e você simplesmente coloque diante do Senhor, ou estenda suas mãos, ou mencione o seu nome, o nome do seu cônjuge.
Coloque-se numa postura de oração como você pode agora, para em fé apresentar ao Senhor o seu casamento. Nós queremos orar sabendo que Deus é o primeiro interessado na fidelidade, na paz, como diz nesse texto, que os nossos filhos serão instruídos pelo próprio Senhor e grande será a paz dos nossos filhos. É lógico que isso depende de um casamento bem estabelecido. Nós ouvimos da Dev Tyros poucos dias antes dela falecer, quando ela disse um conselho tão sábio: cuide do seu casamento, porque se você cuidar do seu casamento, Deus vai cuidar dos seus filhos. Nós vemos o mesmo princípio nesse texto tão forte. Se nós cuidarmos do nosso casamento, Deus é aquele que vai ensinar e dar grande paz aos nossos filhos. Que princípio tão forte, tão importante para uma família saudável. Vamos orar juntos. Então, coloque diante do Senhor seus pedidos de oração, nomes que vêm à sua mente e especialmente vamos orar pelos nossos casamentos. Amém. Se você Pai. tem gratidão também, coloque diante do Senhor a gratidão pelo seu casamento. Graças a Deus. Sim, Pai, muito obrigado. Nós sabemos que o Senhor é esse Deus, Pai, que é o nosso Redentor, aquele que cuida de nós, aquele que tem tantas promessas, Pai, de proteção, de paz, ainda em dias difíceis. É o Senhor, Pai, que nos garante a vitória, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor, Pai, que com teu braço forte e a tua mão poderosa, Pai, nos guia, nos sustenta, nos conduz pelo caminho do Senhor. Pai. Então eu quero aqui, Pai, junto com tantas pessoas, tantas famílias aqui representadas, colocando, Pai, os nossos relacionamentos e especialmente os nossos casamentos diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, repreenda, Pai, toda arma forjada contra, Pai, os casamentos aqui representados, contra os nossos casamentos. Repreenda, Pai, toda língua, Pai, caluniadora. Repreenda, Pai, todo homem mau. Repreenda toda mulher imoral. Em nome do Senhor Nós pedimos, Pai, a proteção do Senhor. Nós pedimos, Pai, que a Tua mão que nos conduza, a Tua mão que nos protege, assim seja, meu Pai, em nome do a Tua Senhor mão Jesus. esteja sobre nós, Pai. Oramos em concordância. Em nome de Jesus. O Senhor criou, Pai, o homem e a mulher, Adão e Eva, para que eles pudessem, Pai, crescer, terem filhos e serem uma família abençoada. E assim também, Pai, nós pedimos sobre as nossas famílias. Amém. Que o Senhor nos livre, Pai, de toda tentação, que o Senhor nos livre, Pai, de toda escolha má, que o Senhor nos livre, Pai, de todo engano, Pai, da serpente, do inimigo, em nome de Jesus, e proteja, Pai, cada casamento, Amém, cada relacionamento, cada homem, cada mulher, Pai, que eles estejam firmes no propósito que o Senhor, Pai, os deu, que o Senhor fortaleça, Pai, os nossos casamentos, que haja fidelidade, que haja unidade, que haja amor, que haja respeito, Pai, que haja honra, Pai, carinho, a um cuidar do outro. Ajuda-nos, Pai, cada uma das mulheres a servir ao seu marido com honra, com respeito, com amor. Pai, ajuda cada esposo também a tratar a sua esposa, assim como o Senhor, Pai, amou a igreja de forma honrosa, de forma a dar a sua vida, de forma, Pai, a prover tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, através deles, a proteção, a guarda, o carinho, o cuidado, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os nossos lares. Cubra, Pai, cada um dos lares aqui representados, cada uma das casas, cada um, Pai, daquele lugar que nós chamamos de nosso lar, da nossa casa, do mais simples, Pai, dos mais simples ao mais sofisticado, Pai, que tenha liberdade ao Teu Espírito e que a Tua presença, Pai, seja sobre os lares. Nós pedimos a cobertura do Teu sangue sobre os nossos lares, a proteção do Senhor, os Teus anjos, Pai, que o Senhor dar ordem ao nosso respeito, Pai, dê ordem aos Teus anjos para proteger, Pai, as nossas casas, para proteger os nossos filhos, para proteger as nossas vidas, para proteger os nossos casamentos. E quando nós saímos e quando nós voltamos, que a proteção do Senhor seja sobre nós. Ajuda-nos, Pai, a viver a plenitude que o Senhor tem para nós. Guarda-nos, protege-nos no Teu poderoso sangue, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus e Te apresentamos também a nossa gratidão pelos nossos relacionamentos. Obrigado, Pai, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado que o Senhor tem abençoado tantas famílias que têm se unido aqui com casamentos, Pai, de tantos anos. Tem tantas gerações aqui representadas, pessoas que têm netos, até mesmo bisnetos. Que o Senhor abençoe, Pai, e continue prosperando, abençoando cada um desses casamentos aqui também. Obrigado, Pai,
o casamento, Pai, dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos amigos, de tantos amigos, Pai, que nós temos aqui, que nós sabemos que o Senhor tem abençoado suas famílias, que o Senhor continue, Pai, dando força, fé e abençoando esses casamentos, Pai. Que nenhum casamento seja rompido, que nenhuma aliança seja quebrada, Pai, mas com fé, Pai, com unidade, com respeito, com amor, com a restauração. O Senhor tantas vezes em Isaías, Pai, fala que o Senhor restaurará, Senhor, o teu povo. Assim também, Pai, eu peço por restauração de casamentos, por unidades, por alianças, Pai, sendo restauradas. Que o Senhor, Pai, renove e cumpra, Pai, os teus propósitos para cada uma das famílias. Nós oramos aqui em unidade, Pai, em concordância com cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe muito a sua família, seu casamento, essa nova semana que está se iniciando. Nós agradecemos por você compartilhar essa oração, essa ministração com alguém de quem você se lembra agora, e tenha uma semana muito abençoada. Nós amamos vocês. Um abração.